Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela e a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo. Na verdade, não chega a ser um bate-papo, né? Porque essa palestra, ela é gravada, mas eu fico muito feliz em poder estar aqui para poder compartilhar com vocês esse momento tão especial. E eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho do que eu faço e a gente vai conversar a respeito de um assunto bastante importante nesse momento. Vou compartilhar com vocês uma tela que vocês podem ir acompanhando comigo algumas informações. Então, vamos lá. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de consultoria também, além de professora, eu trabalho com consultoria e através desta consultoria que eu estou aqui hoje com vocês. É uma empresa que trabalha com planejamentos, para trabalhar com aulas mais elaboradas, então atendimentos individuais ou coletivos. Nesse momento de pandemia também é possível fazer encontros online, soluções para esse novo normal a partir de soluções específicas para problemas que parecem muitas vezes sem solução dentro da instituição, estudos para concurso, também com apostilados e outros materiais, e também acontece com aulas particulares, implementação de ferramentas digitais e também orientação de como utilizá-las em sala de aula, não somente de forma online, mas também no presencial. A avaliação comportamental, que é tão interessante hoje para saber se a gente está no caminho certo dentro do nosso trabalho. Projetos, organizar projetos educacionais, não só para a sala de aula, mas para a instituição como um todo. Aprimoramento das metodologias ativas. Muitos dos professores hoje já trabalham com elas, mas é possível implementá-las de uma forma mais forte, mais organizada dentro das aulas ou de uma instituição como um todo, além de também a empresa oferecer assessoria contábil para a abertura de um negócio, não só na área educacional, mas em todas as áreas empresariais, e outros, se você já tem um negócio ou precisa dessa assessoria para organizar o seu trabalho. E aí, quem sou eu? Né? Eu sou a professora Daniela, sou mestre em educação, sou especialista em supervisão, em gestão escolar, especialista em metodologias ativas e especialista em avaliação. Também sou analista comportamental, faço parte do grupo de pesquisas da área de fundamentos da educação, além de artigos, palestras, cursos e alguns capítulos de livro, enfim, todos dentro da área de formação de professores. Então, sou professora também do curso de pedagogia e com muita alegria, né? Sou essa professora que já perdi as contas, né, de quantos professores hoje formados já passaram pelas minhas mãos. E esse é o que eu carrego de mais importante na minha formação, porque eu me formo todos os dias enquanto professora. E também trabalho como tutora no IF, no curso de pós-graduação. E estou à disposição de vocês, sempre que precisarem, podem contar comigo. Vamos lá, então, falar um pouquinho desse universo que está dentro de todas as casas, de todas as instituições, de todos os lugares do mundo, né? Que é essa pandemia. Porém, algumas mudanças já vêm ocorrendo no mundo mesmo antes dela, mas sabemos que o mundo não será mais o mesmo no pós-pandemia. Algumas mudanças são inevitáveis para que tenhamos um futuro cada vez mais humano. Parece distante, né? Parece que a gente está falando de duas coisas tão diferentes. Nossa, mudanças inevitáveis. A gente já vem em tecnologia, já vem um mundo digital na nossa cabeça. E aí pensar no mundo mais humano, como assim?
como unir essas duas coisas? Então, a gente precisa pensar realmente em como fazer tudo isso. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Essas mudanças que são inevitáveis, mas para que sejamos cada vez mais humanos dentro desse mundo que não será mais o mesmo. E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, vamos pensar assim. Opa, peraí que eu passei aqui. Vamos pensar em algumas coisas, né, dentro desse mundo que nós estamos vivendo. Essas transformações nos últimos tempos, né, e na verdade, o ano de 2020 ele é um divisor de águas, né? Vamos tentar fazer uma analogia agora. Né? O pano de fundo para uma grande maioria de enredos, né, de ficção científica, sempre é justamente esse contraponto entre os seres humanos e as tecnologias digitais. E aí, se temos um grande filme, se temos uma série, algo novo, nesse enredo nós temos robôs, nós temos máquinas que constantemente desafiam essa sociedade. Mas, no entanto, é preciso a gente, assim, reconhecer que são os robôs e as máquinas, não tão elaborados, né, quanto na imaginação desses escritores, desses cineastas, que vão impulsionar a nossa vida daqui para frente. Ainda é muito cedo para a gente imaginar todos os efeitos, né, que essa pandemia, desse Covid-19, né, quais são os efeitos que a gente vai ter no nosso dia a dia. No caso do Brasil, né, a gente tem lutado muito para controlar o contágio e a própria propagação desse vírus, com muitos desafios reais. Né? Nós não estamos em um filme de ficção. Ao mesmo tempo em que a gente formular estratégias para poder amenizar todas essas devastações sociais e econômicas, nós não estamos falando só de uma questão de saúde, mas estamos falando também de tudo que essa pandemia vem causando, né? E que tem se mostrado presente na maioria de todos os estados, municípios e instituições. E não vai ser exagero nenhum dizer que nós não seremos os mesmos quando essa situação finalmente se normalizar, e vai normalizar logo. Nós precisamos pensar que esse momento ele não tem precedentes. Quando nós pensamos na própria ONU, né, na Organização das Nações Unidas, por exemplo, ela avalia que essa pandemia do coronavírus é o maior desafio vivido pela humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo vem se transformando à medida que velhos hábitos, né, vão deixando de fazer sentido, enquanto novas situações, estratégias e modelos, recursos, comportamentos, eles vão emergindo para poder conduzir essa nossa sociedade. Um exemplo, né, que nós temos é esse encontro, que nós não imaginaríamos, por exemplo, num passado, um congresso, um encontro de professores, um curso de capacitação, a própria aula, de forma tão remota. Né? Um elemento, no entanto, nessa história toda, deve ser muito bem considerado nesse rol de todas as transformações que nós temos vivido. Pela primeira vez, a humanidade enfrenta um desafio coletivo em meio a uma revolução tecnológica. E graças a essas novas soluções digitais que nós temos, foi possível, né, manter uma relativa normalidade em muitos aspectos do nosso cotidiano. É difícil falar, né, desse normal, desse novo normal, mas diversas organizações, instituições, empresas só continuaram ativas graças a esse trabalho remoto. As pessoas puderam manter as interações sociais por meio do celular, por meio de aplicativos, as mensagens, os vídeos e outras soluções que vão surgindo. E mais uma vez eu digo desse exemplo agora, né? Esse momento de estudo, de reflexões, talvez não fosse possível se não fosse uma tecnologia digital para chegar até vocês. E quem não estava pronto ou preparado para lidar com a grande quantidade de ferramentas tecnológicas, teve que se adaptar em um tempo recorde. Se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que figura sempre, né, numa vanguarda de inovação,
os estudos mostram que apenas 1/3 das pessoas que trabalham lá, antes já trabalhavam em casa, né, antes da pandemia. E essa pesquisa, inclusive, é da Workwoman, né, que vem mostrar essa porcentagem. E antes, né, se nós pensássemos numa ideia muito distante, essa transformação digital chegou e não há mais volta. Cabe a todos nós, né, enquanto sociedade, as empresas e também ao próprio governo aproveitar todos os benefícios, porque a gente não pode pensar só no que é ruim, a gente tem que pensar também nos benefícios que esse momento pode trazer, assim também como garantir, né, que todos os riscos possam ser diminuídos, eliminados, né, de tudo isso. E a transformação digital, ela tem esse impacto, né, nas duas principais dimensões até da sociedade, não só no setor público, mas também no mundo do trabalho, que é o que eu vou abordar mais. O que eu quero deixar bem claro? Nós estamos falando de uma revolução digital, nós estamos falando de um mundo que vai ser diferente e de um ser humano que está presente nesse mundo. Não existe um mundo sem o ser humano. Então, somos nós que vamos precisar também nos adaptar. Também não, né? Se nós não nos adaptarmos, não haverá ser humano futuro que dê conta de tantas mudanças. Aí não dá para ficar esperando a nova geração. Essa sociedade, né, do conhecimento e essa própria revolução 4.0, ela exige diversas habilidades e competências, capacidades diferentes. Não mais trabalhamos de forma, vamos dizer assim, nós não somos mais seres que por si só já se resolvem. Não, nós precisamos do outro, o ser humano depende do outro, e por isso essas habilidades precisam ser aprimoradas todos os dias, porque, ao contrário do que se pensa, nós não seremos substituídos por máquinas. Nós seremos engolidos por elas se não mudarmos a nossa postura. Então, o profissional hoje e do futuro, então não é esperar a próxima geração, nós precisamos ter uma habilidade de comunicação diferenciada, essa capacidade de aprender de forma independente, ética e responsabilidade. O trabalho em equipe e a flexibilidade é fundamental. As habilidades de pensamento, as competências digitais e a gestão do conhecimento. São habilidades, competências que nós precisamos agora, mais do que nunca, fortalecer nas nossas relações, não só sociais, mas também para a gente garantir um trabalho que faça diferença hoje e no futuro. Se antes da pandemia a sociedade já era diferente, né, com habilidades bastante específicas para cada tempo, agora o mundo do trabalho, ele também é diferente. E esse trabalho também necessita de um ser humano mais digital, mas cada vez mais humano. É uma segunda dimensão que essa crise atual vem impactando, e o trabalho e o emprego vem sendo atingido de forma muito profunda. Existe um medo em relação aos efeitos negativos, né, que a pandemia pode trazer, especialmente nos relacionados ao desemprego, né, de uma parcela considerável da população, e a gente sabe que isso existe. Mas esse temor, ele tem total sentido, porque existem relatórios publicados pela Organização Internacional de Oxfam que a pandemia do coronavírus, ela pode empurrar mais de 500 milhões de pessoas para a pobreza em todo o mundo. E aí a gente entra num dilema. Será que é possível ou não é possível mudar o nosso comportamento para que a gente seja menos atingido por todo esse processo, né? Aí existe uma palavra bastante utilizada hoje, né, que é a competência, que ela é amplamente utilizada no universo da organização do trabalho,
que a gente pode resumir como sendo conhecimento e habilidades necessárias para se atingir, né, um objetivo, um resultado em um determinado contexto. Bom, a palavra contexto aqui já vem fortalecer que nós precisamos nos adaptar a esse momento. A verdade é que a crise acentuou cada vez mais, né, essa transformação que já vinha acontecendo há alguns anos no universo do trabalho. E há vários elementos que vão estimulando esse movimento, especialmente a chamada quarta revolução industrial, né, que é a adoção de novas tecnologias digitais que vão estimular o surgimento de novas profissões e o desenvolvimento de novas habilidades. A primeira e talvez principal transformação que a gente tem é que esse aprendizado que nós temos, ele vai ser constante para toda e qualquer profissão. Na era tecnológica, né, da informação, essas atualizações, elas têm que estar presentes, assim como todas as tendências que passam a surgir, e os trabalhadores vão precisando garantir que as suas habilidades e as suas competências profissionais sempre respondam ao que há de mais inovador. Tem até um termo que alguns especialistas falam lifelong learning, né? Ou seja, eu vou aprender pela vida toda. Hoje já é muito comum a gente ouvir alguns conceitos como upskilling, né, hackskilling, para indicar, né, essas ações de aprimoramento e de requalificação, né, que vai ser necessário a gente se adaptar a todo momento. Daqui para frente não tem como mais ficar estagnado. E é imprescindível para que a gente possa se adaptar a esse novo contexto, do contrário, né, os impactos eles vão ser muito negativos. Várias estimativas do Fórum Econômico Mundial já apontam que não assumir essas necessidades trazidas por essa transformação digital, isso pode representar uma perda econômica equivalente a mais de 11 trilhões para o PIB. Então, não dá para a gente ficar de longe, né, vendo todas essas transformações de longe, acreditando que isso não impacta na nossa vida. Até porque, quando nós pensamos numa outra definição dessa competência, né, nós temos que, Perrenot, gosto muito dele, ele fala, né, que a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Todos nós sabemos que o conhecimento, ele precisa ser transformado todos os dias, né? Quando a gente pega um dado, uma informação, nós temos que utilizá-lo e transformá-lo para utilizar no dia a dia. E não simplesmente utilizar como sendo uma situação única, né? E ainda que essa transformação digital, né, ela deva ser uma constante, se engana quem acredita que somente os empregos relacionados à tecnologia terão espaço nesse mercado, né? Nós teremos aí pelo Fórum Econômico Mundial também mais de 90, quase 100 profissões do amanhã, né? O cuidar das pessoas, a saúde, vendas, marketing, a chamada economia verde, né? Recursos humanos, desenvolvimento de produtos. E vejam que nem todas elas dependem exclusivamente de conhecimentos específicos e técnicos na área de tecnologia. E como esperado, a própria engenharia, a computação de dados, inteligência artificial, elas vão ter também um papel fundamental nessa transformação. E para que a gente possa acompanhar todo esse movimento que veio e para ficar, é preciso que todos os setores, né, e todos os atores, né, públicos, privados, né, e da sociedade civil, eles possam trabalhar conjuntamente. Ainda sabemos que é infinita a proporção aí de investimento que nós temos que ter em programas de formação continuada nas empresas, os cursos, né, ofertados com ensino à distância também, as formações práticas, com exemplos reais. Por isso, as aulas, por isso os cursos precisam trazer essa formação mais real. E pensando nesse mundo do trabalho, que hoje vai ser tão diferente e agora não tem mais volta. Então, eu preciso fazer com que as pessoas do mundo do trabalho hoje, os
os próximos trabalhadores, os nossos alunos que estão se formando, seja no curso que for, que eles tenham essa capacidade de agir eficazmente. Né? E a questão da habilidade, né, que é, né, por definição também, aquilo que alguém sabe fazer em domínio, né, só sabe fazer e tem domínio nessa realização, e já as competências, por sua vez, são a capacidade de solucionar problemas e tomar decisões, isso tem que estar bem claro. Eu gosto sempre de dar o exemplo que a gente recebe uma carteira de carro, carteira, né, de habilitação, bem escrito, carteira de habilitação. Ou seja, o papel aceita, você se torna habilitado para fazer alguma coisa. Agora, se você é capaz de dirigir, é outra coisa. Né? Então, você recebe um certificado te dando a habilitação para fazer algo. Mas se você tem a competência para realizar, para pegar um carro e dirigir, tomar decisões com ele nas mãos, é outra história. Então, é nesse sentido. É importante reconhecer que as mudanças, elas são muito profundas e que essas mudanças, aquelas capacidades que eu falei, né, dessa sociedade do conhecimento e dessa revolução, elas devem transformar todo o mercado de trabalho. E aí, todos nós temos uma contribuição a trazer, independente da área que temos, né, do nosso trabalho. Né, se por um lado as mudanças tecnológicas, elas são inevitáveis, né, e na verdade elas já estão em pleno desenvolvimento. Por outro lado, nós também estamos vivendo um futuro em que esses seres humanos, nós seres humanos, seremos cada vez mais fundamentais. Mas para que isso se torne realidade, né, e não uma previsão somente, nós precisamos garantir que essa revolução esteja a nosso favor. Nós precisamos desenvolver um conjunto de habilidades e competências necessárias, né, que nos habilite a criar, a operar, a aproveitar todo o potencial que é trazido por essas soluções tecnológicas que o próprio homem está criando. É incrível, né? A gente fala assim, nossa, eu odeio tecnologia, mas é o próprio homem, né, que está criando. E nós precisamos nos atualizar e nos colocar diante delas. Né? Por isso essas habilidades precisam ser desenvolvidas, né? Essa habilidade do novo homem, desse homem que é necessário para esse novo mundo, um mundo em mudança, essas habilidades elas precisam ser desenvolvidas, né? Para que essas competências sejam aprimoradas. Não dá para ficar estagnado. Eu gosto muito dessa frase, né? Porque não há dúvidas, né, que nós estamos diante de uma oportunidade única para transformar o mundo do trabalho, trazendo mais valor, mais inclusão, igualdade. Essa frase, ela nos lembra que trazer a tecnologia e fazer a integração de todos os espaços não é excluir o ser humano. Né? Mas sim aumentar a capacidade tecnológica que nós temos através do pensamento que só o ser humano tem. Não dá para ser diferente. A tecnologia traz hoje a integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica profunda, constante, entre o que chamamos de mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido. Uma sala de aula ampliada, que se mescla e hibridiza constantemente. Não dá, né, para a gente pensar um mundo diferente hoje. Não dá para retirar a tecnologia da nossa vida. Na verdade, é engraçado quando a gente fala em tecnologia, né, porque todo mundo fica assim, nossa, mas tecnologia. Tecnologia é, né, um celular, né, tem aqui um controle. Não, tecnologia, desde que a roda foi inventada, é uma tecnologia. O mundo não é o mesmo desde que o fogo foi inventado, que é uma tecnologia. Desde que o papel foi inventado, que é uma tecnologia. O nosso medo é a tecnologia digital, mas já não dá mais para pensar nesse medo, né? Temos que nos render, mas render de forma consciente e entender que ela já faz parte desse processo de transformação do mundo do trabalho. Vejam algumas reportagens, né, de carreira, né, habilidades
não diplomas definem hoje os melhores talentos, diz o CEO do LinkedIn. Por que as grandes empresas dão menos importância ao diploma? Por que nossos diplomas não estão valendo mais nada? Após sair da faculdade, recém-formados enfrentam desemprego e subemprego. Ou seja, o diploma não é mais significado e nem garantia de emprego. O conhecimento técnico, hoje, ele fica defasado em menos de 5 anos. Hoje há mais opções de estudos autônomos, né? As pessoas que trocam carreira mais vezes, né, ao longo da vida. Uma redução na duração dos cursos, um aumento das microespecializações, né, que são mais focadas em ensinar o que o mercado está demandando. O aumento da oferta dos cursos online, né, em diferentes formatos. É muito doido isso, porque a gente acha que não é que a faculdade vai acabar, as graduações vão acabar, as licenciaturas vão acabar, né, bacharelado, nada disso. Mas você sai da faculdade hoje com um diploma, que no outro dia, o que você aprendeu ao longo de todos aqueles anos, eu não estou dizendo do conhecimento acumulado em termos de regras e de aplicações, em termos de teoria. Mas a aplicação dessa teoria, ela vai se defasando. Né? Quem faz engenharia, por exemplo, é um exemplo disso, né? Educação, quem se formou em pedagogia 1 ano, 2 anos atrás, provavelmente está sofrendo demais para aplicar tudo que aprendeu. Né? Mais reportagem aqui, né? Lições do coronavírus. Tecnologia educacional é caminho sem volta. Metodologias ativas deixaram de ser tendência para se transformar em demanda urgente. Aprendizagem baseada em projetos ganha força pelo poder de engajamento que tem sobre os alunos e pela força como envolve conceitos teóricos, aplicação prática e criatividade para a solução de demandas sociais. Nova escola, o que mais precisamos para mudar a educação é coragem. E mudar essa educação que está nos bancos da escola, né, nas graduações, é preparar o profissional para o futuro. Só que se eu vou preparar o profissional para o futuro, eu já tenho que ser um profissional que acredita que esse mundo mudou. As universidades hoje, elas estão impulsionadas pela tecnologia, né? E elas estão adotando novos modelos disruptivos, né, de aprendizagem, né? Os pilares, né, que nós trabalhamos com esses modelos, né, já é a personalização do ensino, trabalhamos com trilhas de aprendizagem, o estímulo à experimentação dos alunos, combinação entre sala de aula e ambiente online, né, é o movimento que a gente chama de educação 4.0. Não dá. E aí, tem gente que fala assim, mas não dá para fazer? Dá para fazer. E dá para fazer bem feito, e dá para ter aprendizagem bem feita. Temos exemplos, inúmeros exemplos, que estão dando super certo. Inclusive, o ano passado, o ano retrasado, eu ministrei vários cursos de metodologias ativas, cursos presenciais, com ferramentas, manuseio de ferramentas e tudo mais. E muita gente não acreditava, achava que era impossível. Eu tive, assim, muita gente me procurando esse ano, Dani, por favor, me ajuda, que eu preciso agora. Porque a hora que chega na hora, eu preciso fazer, é possível perceber também que a gente precisa mudar. Eu tenho certeza que vocês já viram, né, imagens como essa. Não estou chamando ninguém de velho, mas eu, por exemplo, eu sou do tempo da fita, né, que a gente pegava a caneta e ficava virando. Um vídeo, passar um vídeo para um aluno, ou assistir um vídeo em casa, caderninho de perguntas e respostas, retroprojetor, a sala de aula tudo enfileirada. E não, num passado muito distante, o formato da sala de aula é outro. Eu não preciso mais da fita, né? Eu tenho aí aplicativos de música, gratuitos, inclusive, para escutar música na hora que eu quiser, onde eu quiser. Filmes eu não preciso mais carregar, Netflix está aí, e tantas outras plataformas. O famoso caderninho de perguntas e respostas, hoje o Instagram
Tô dando exemplos, assim, bem específicos, mas a gente tem outras plataformas. Essa imagem dessa moça com o celular na mão, de uma série no Netflix, né, onde a pessoa fotografava Black Mirror, não sei se vocês já assistiram, ela já está antiga, até está ultrapassada. Mas quando começaram os episódios, ela tirando foto e mandando, e ela era avaliada, inclusive, pelas pessoas, em emprego e tudo mais, pelo tanto de estrelinha que ela tinha de postagem, e a gente achava que isso era uma loucura. E hoje, inclusive, o Instagram precisou tirar os likes, porque as pessoas estavam surtando, porque perdiam seguidores, competição entre quantas curtidas você tinha todos os dias, porque isso causa angústia, causa desespero, mas o futuro já estava ali, e muita gente achava que aquela série era uma série, nossa, quando isso vai acontecer? E está acontecendo hoje. A mudança vem, as transformações já acontecem há muito tempo. E perdemos a noção dessas mudanças. Nós não paramos para pensar nesse passado. Ele não volta mais. Não tem como mais voltar. E essa frase é bem impactante, né? Nós não vivemos em uma era de mudança, mas sim em uma mudança de era. E aí, quais são as competências digitais que nós precisamos ter? Né? As competências, na verdade, pós-digitais. Eu queria até mudar isso, né? Eu não posso, mas competências pós-pandemia. Nós temos a inteligência interpessoal e social, que a gente precisa praticar muito, porque é a capacidade que a gente tem de se relacionar. Não só pessoalmente, mas profissionalmente com outras pessoas. Além de entender os desejos, os pensamentos, né, para poder se conectar com essas pessoas. A liderança, a persuasão, a interação, a famosa palavra empatia, né, que parece que virou doce na boca das pessoas, mas faz parte. A consideração pelo outro, colaboração, comunicação, fazem parte dessa inteligência. Se a gente pegar lá e voltar nas inteligências múltiplas de Gardner, a gente já deu uma alterada nelas, né? A inteligência intrapessoal, que ele já apontava, né, e hoje emocional, ela está diretamente, né, relacionada com a capacidade da gente se conectar conosco mesmo. Né, a gente conseguir alcançar o autoconhecimento e o autocontrole, né, dominando melhor as emoções, o estresse, ter autocontrole, o autoconhecimento, a gestão das emoções, a resiliência, principalmente a capacidade de se adaptar e a independência. E aí, como que eu vou ser um profissional realizado se eu não tiver inteligência interpessoal, se eu não tiver inteligência intrapessoal? As profissões exigem isso, né? A inteligência criativa, né, que é essa habilidade que a gente tem de pegar qualquer uma de todas as inteligências que nós temos e aplicar de uma forma inovadora, né? É a gente ser capaz de fugir de qualquer padrão, de qualquer resposta pré-definida. Nós pensarmos de uma forma mais original e encontrar soluções mais inovadoras. Essa palavra inovação, ela tem sido usada muito, mas até de forma errada. A gente precisa, para ter essa inteligência criativa, a gente precisa ter percepção, né, concentração, solução de problemas, né, lidar com isso, ter curiosidade, ser original, mas principalmente ser flexível. Qualquer planejamento é flexível. A nossa inteligência precisa ser flexível para conseguirmos dar conta. A gente precisa perder a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, vai ser sempre assim. Nossa, mas quando eu me formei há 20 anos atrás, eu aprendi tudo que sei hoje. Que bom que você aprendeu tudo que você sabe hoje. E você vai continuar passando isso que você sabe. Mas como o que você sabe, que você aprendeu, pode ser utilizado na sociedade de hoje? Aí entra a inteligência artificial, que aí vem. Só que não a inteligência artificial dos robôs, né? Mas a própria
a capacidade nossa, dessa inteligência criativa, aliada a essa inteligência artificial, para entender todas as potencialidades, né, da robótica, não apenas para a gente se proteger delas. Então, eu preciso ter essa inteligência não só para poder me proteger de tudo isso que o mundo tecnológico traz, mas também para fazer parceria com ela. Eu preciso entender tudo isso que a robótica e toda a questão digital traz, conhecer todas as potencialidades, né, dessas novas tecnologias, para ampliar minha capacidade de pensar de forma mais criativa, principalmente em soluções, né? E utilizando essas soluções a nosso favor. São inteligências que vão, né, como eu mostrei lá no início, que estão diretamente ligadas a essa sociedade do conhecimento e dessa revolução 4.0. Essas competências digitais, né, que eu apresentei ali como pós-digitais, porque não dá mais para falar só em questão digital. Essa sociedade do conhecimento, essa revolução 4.0, que hoje é chamada, a educação 4.0, a sala de aula 4.0, gente, eu tenho medo, já vai ser 10.0. E a gente está lá preso ainda nas carteiras enfileiradas e esquecendo que esses nossos alunos é que irão para o mercado de trabalho, né? E que vão lidar com esse desemprego e com esses diplomas que às vezes parece que não fazem sentido. Eles fazem muito, desde que eles saibam aplicar esse conhecimento na vida real. Tem aluno que nunca viu um estudo de caso. E aí, quando vai para o mercado de trabalho, né, as entrevistas hoje são totalmente diferentes. A gente pega as grandes empresas, elas trabalham com dinâmicas em grupo. Porque a pessoa, quando vai contratar hoje, ela entende que essa informação que a gente põe lá no diploma, com tudo que a pessoa aprendeu ao longo dos anos, hoje ela vai no Google e consegue tudo isso. Mas o que ela faz com esse conhecimento? Um currículo Lattes incrível. Mas ele coloca em prática tudo isso? É isso que a gente precisa pensar. A nossa responsabilidade com esses alunos, né? Para trabalhar e fazer com que eles tenham todas essas competências e essas inteligências, né? Tão fundamentais hoje. Vejam, essa reportagem, ela é de 2000. Uber lança serviço de carro sem motorista nos Estados Unidos. Nossa, o mundo acabou, não vai ter mais motorista. Essa semana mostrou no Fantástico a primeira entrega com drone. E aí isso vai impactar em todos os campos, né? Porque teve até uma estimativa de você pegar um trajeto que faziam de aproximadamente 50 minutos, é possível fazer em 12 para transportar uma bolsa de sangue. Né? Já houve uma tentativa, aliás, não foi tentativa, né? Houve a experiência de fazer levar um órgão de um lugar para o outro para poder fazer o transplante em tempo recorde, que dentro de um trânsito não seria possível. Né? Então, e quando saiu essa reportagem do Uber, né, de carro sem motorista, nossa, parecia que ia acabar. E existe. Robôs vão substituir a maioria das profissões. E se sua profissão deixar de existir amanhã? Para o professor David Becker, a tecnologia substituirá grande parte da força de trabalho e será em breve. 2018. Dizem que existem profissões, né, diziam que profissões iriam acabar, iam deixar de existir. Inteligência artificial, as profissões que vão desaparecer. Em todas as reportagens. Quais profissões estão ameaçadas pelos robôs? É muito triste a gente ver um tipo de reportagem assim de 5, 6 anos atrás, e hoje a gente vê que essas profissões não acabaram. O que aconteceu com essas profissões? Elas se
transformaram. Então, existe uma diferença muito grande quando a gente fala em profissão acabar, desaparecer, ou ela se transformar. Os engenheiros não vão acabar, mas os engenheiros precisam se transformar. Os professores não vão acabar, mas os professores precisam se transformar. Os médicos não vão acabar, mas os médicos precisam se atualizar e se transformar. Como todas as outras profissões, como qualquer profissão. Né? Dizer aí que tem 13, eu não gosto de citar o nome dessas profissões que eles falam que até 2030 elas vão acabar, porque eu não acredito que elas irão acabar. Eu acredito na mudança, por isso eu acredito no ser humano, e por isso eu estou dizendo que mudanças são inevitáveis para um futuro mais humano, para que a gente possa dar conta, porque por trás de todas essas máquinas e de todos esses robôs existem seres humanos. E aí existem macro tendências em relação a essas profissões, né? O cientista de dados, o especialista em Big Data, o advogado, né, especialista em crimes cibernéticos, o desenvolvedor de aplicativos móveis, o engenheiro hospitalar, especialista em e-commerce, especialista em energia renovável alternativa. Nossa, questões sustentáveis, né? Isso é o futuro. Gestor de resíduos e a nanomedicina, que também essas são as macro tendências, né, para os próximos anos. Mas eu não gosto de citar as possíveis profissões que vão desaparecer, porque elas não vão desaparecer. Elas vão se transformar. E aí é esse ser humano que está por trás dela, que vai precisar se renovar também. E aí, dentro dessa perspectiva, dentro desse trabalho, dentro dessa mudança toda, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta a todas essas mudanças. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade incrível de se adaptar a tudo. O famoso jeitinho brasileiro não é um jeitinho brasileiro, é porque nós nos adaptamos. Claro que tomadas as devidas proporções, né, em relação a algumas atitudes questionáveis, mas nós sabemos nos adaptar a mudanças. Quantas inovações nós tivemos nesse período de março para cá, coisas que jamais nós pensaríamos. Eu trabalho com formação de professores e entrar num curso de pedagogia e ensinar um futuro professor a alfabetizar uma criança em sala de aula é totalmente diferente de forma online, e eu preciso trazer a realidade para eles, mas eles estão entendendo que o que eles estão aprendendo de forma online pode ser que eles façam isso de forma online também com as crianças. Nada vai substituir o ser humano, mas esse ser humano precisa se adaptar a esse mundo que está tão diferente e que não é por conta de uma pandemia. As mudanças que nós tivemos nesses últimos meses, elas foram por fórceps. Nós fomos obrigados, porque ou fazíamos diferente, ou não dava nada certo. Então, por que na hora que o negócio pegou, a coisa ficou pesado, difícil, nós mudamos? Nós nos adaptamos. Talvez seja mais fácil mudar gradativamente do que esperar algo tão grande acontecer para depois mudar. É necessário que a gente recomece a nossa jornada enquanto ser humano. É necessário que a gente se reinvente todos os dias. Mas é necessário que a gente mude também. É necessário que a gente mude a nossa postura, que a gente não mudar crenças, mas que a gente mude a nossa intransigência, entendendo que o mundo está aí, o mundo é diferente, ele existe, mas ele depende de todos nós para ser diferente. A minha conversa era essa, eu espero ter
acendido uma faísca de mudança na vida de vocês. Eu espero ter colocado algo que faça realmente vocês refletirem um pouco. Esse é um trabalho diário, esse é um pensamento diário, né, de mudança, de recomeço, de reinvenção, para esse novo normal, que para mim, de novo, não tem nada, e que de normal não tem nada. Né? É bem contraditório, mas que a gente saiba se colocar nesse mundo tão diferente, mas que nós, seres humanos, somos capazes de deixá-lo mais alegre, de fazer brotar algo diferente. Estou à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, entrar em contato, WhatsApp, entrar pelo blog, pelo Instagram, pelo Facebook, e-mail, né, como vocês acharem melhor. E estou à disposição para termos outras conversas, né, trazer pesquisas e conversar a respeito desse novo normal e desse mundo que parece tão assustador, mas que não é, que a gente vai ser capaz de fazer diferente em relação a tudo isso, se a gente tiver um pouquinho de vontade, de participação com os nossos alunos, sabendo que eles são capazes de segurar essa barra também, graças à nossa formação. Um abraço a todos e até a próxima.